Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 29 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Salmo 131, 132. Não deixarei adormecer em meus olhos, até que eu ache um lugar para o Senhor. O zelo pela tua casa me devora. Quem ama a Deus não consegue ficar parado. Com todas as suas forças, trabalha para que cresça o reino de Deus, para que o nome de Deus seja louvado e não caia por terra, como falava o nosso Papa Bento XVI. Quem age assim não ficará sem recompensa, e o amor de Deus o encherá de alegria. Vale a pena gastar todas as nossas forças para fazer Deus feliz e para fazer os homens felizes com o conhecimento de Deus. Salmo 131, 132. Recordai-vos, ó Senhor, do rei Davi e de quanto vos foi ele dedicado, do juramento que o Senhor havia feito e do seu voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda, minha casa, nem subirei à minha cama em que repouso. Não deixarei adormecer os meus olhos, nem cochilar em descanso minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor, uma casa para o forte de Jacó. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre colocarei sobre o trono em teu lugar. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas fadigas. Como ele jurou ao Senhor, ao poderoso de Jacó fez este voto. Não entrarei sob o teto da minha casa, não subirei ao leito do meu repouso, não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, enquanto não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Vamos começar hoje por este voto diferente e misterioso que podemos chamar o voto do zelo, o voto da não preguiça, o voto do trabalho incansável para implantar o reino de Deus. Trata-se de um verdadeiro voto que vem antes de qualquer outro voto. Quem ama a Deus deseja gastar todas as suas forças para Ele. Recordai-vos, ó Senhor, do rei Davi e de quando vos foi ele dedicado, do juramento que o Senhor havia feito e do seu voto ao poderoso de Jacó. Quem é de Deus sente poderosamente o desejo de se entregar a Ele e do fundo do seu coração faz esse voto silencioso de se gastar para o seu Deus, com diligência, esforço, laboriosidade, prontidão, boa vontade, empenho com capricho, com responsabilidade. É o voto do zelo, o voto do trabalho incansável para o nosso Deus, única resposta digna ao seu amor imenso. Diz a esse propósito Papa Bento XVI: o conteúdo deste compromisso solene, expresso nos versículos de 3 a 5, é claro. O soberano não entrará no palácio real de Jerusalém, não irá repousar tranquilo se primeiro não tiver encontrado uma morada para a arca do Senhor. Por conseguinte, deve haver no próprio centro da vida social uma presença que evoca o mistério de Deus transcendente. Deus e homem caminham juntos na história, e o templo tem a tarefa de assinalar de modo visível esta comunhão.
Neste ponto, continuou o Papa, depois das palavras de Davi, apresenta-se, talvez através das palavras de um coro litúrgico, a memória do passado. De fato, é reevocado o encontro da arca nos campos de Ar, na região de Éfrata. Permanecer ali durante muito tempo, depois de ter sido restituída pelos filisteus a Israel, que a tinha perdido durante uma batalha. Por isso, da província é conduzida à futura cidade santa, e o nosso trecho termina com uma celebração de festa que vê, por um lado, o povo adorante, isto é, a Assembleia Litúrgica, e por outro, o Senhor que volta a fazer-se presente e operante no sinal da arca colocada em Sião, no centro do seu povo. Vale a pena interromper aqui, por alguns momentos, as palavras do Papa para explicar a história da Arca da Aliança e seu significado, sobretudo para os que estão começando agora sua caminhada. A arca era uma pequena caixa de madeira de acácia, recoberta de ouro puro por dentro e por fora, medindo cerca de 1,30 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 de altura. Na parte de cima, a arca era fechada por uma tampa dourada, chamada propiciatório, ou lugar da misericórdia, lugar da expiação. É importante lembrar isso porque o propiciatório voltará muito para explicar o sacrifício de Cristo na cruz. A arca continha as 2 tábuas de pedra, onde estavam escritos os 10 mandamentos, e também continha um pote de maná e a vara de Abraão, que tinha florescido como sinal da escolha de Deus, que quis ele e a sua tribo como sacerdotes. Lemos em Números 12. Enfim, podemos dizer que esta arca continha quanto de mais sagrado o povo possuía e representava o próprio Deus no seu amor concreto para o seu povo. Deus dando a lei, o alimento espiritual e material, dando o sacerdócio, doando a sua presença misericordiosa, o seu estar junto ao povo no meio do povo. Por isso, em cima do propiciatório, que era a tampa de ouro que fechava a arca, havia a imagem de 2 querubins, 2 anjos, cujas asas se estendiam sobre a tampa de ouro, sinal do divino, do lugar sagrado. No meio destes 2 anjos, aparecia Yahvé em toda a sua glória para dar suas ordens ao seu povo. Essa arca sempre ia à frente do povo de Israel que peregrinava no deserto. Foi a arca que abriu o Jordão quando os pés dos sacerdotes que a levavam tocaram as águas desse rio que os separava da terra prometida. Foi essa arca que derrubou os muros de Jericó depois de ter sido levada em procissão e ter dado 7 voltas aos muros dessa cidade. Quando os israelitas se estabeleceram na terra prometida, a arca foi deixada em Silo. Infelizmente, em um tempo de afastamento de Deus, os israelitas consideraram a arca como um objeto mágico, um amuleto que dava sorte, e a levaram no campo de batalha contra os filisteus. Mas Deus não quis ser instrumentalizado por um povo cujo coração estava longe dele. Os israelitas foram derrotados e escravizados e a arca foi presa. Como lemos em 1 Samuel, a arca foi levada como troféu de guerra em Azoto. Vale a pena citar aqui algumas consequências desta arca sagrada no meio de um povo que não acreditava nela, para entender que não se brinca com Deus. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, levaram-na de Ebenezer a Azoto. Tomaram a arca de Deus e a introduziram no templo de Dagom, onde a colocaram junto a Dagom, que era o deus deles.
Quando, na manhã seguinte, os de Azoto se levantaram, encontraram Dagom caído por terra diante da arca do Senhor. Tomaram Dagom e o repuseram no seu lugar. No dia seguinte, levantaram-se novamente pela manhã e encontraram Dagom caído por terra diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as 2 mãos tinham sido cortadas e postas na entrada. Só o tronco sobrara a Dagom. A mão do Senhor pesou sobre o povo de Azoto e o afligiu com tumores, em Azoto e nos arredores. Quando os habitantes de Azoto viram a praga, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, porque sua mão se endureceu contra nós e contra nosso Deus Dagom. Tendo enviado mensageiros, convocaram todos os príncipes dos filisteus para que se reunissem com eles e disseram: O que faremos com a arca do Deus de Israel? Responderam: A arca do Deus de Israel seja transferida para Gat. E a arca do Deus de Israel foi transferida. Mas logo que a transferiram, a mão do Senhor caiu sobre a cidade e houve grande pavor. Os homens da cidade, do maior até o menor, foram afligidos e atingidos por tumores. Mandaram então a arca de Deus a Acaron. Assim que a arca de Deus chegou em Acaron, os acaronitas gritaram, dizendo: Trouxeram-nos a arca do Deus de Israel para destruir a nós e a nosso povo. Mandaram então convocar todos os príncipes dos filisteus e disseram: Devolvei a arca do Deus de Israel ao seu lugar, que não mais destrua a nós e a nosso povo. De fato, toda a cidade se tomou de pânico mortal, e a mão de Deus pesava sobre ela. Os que não tinham morrido eram acometidos de tumores, e os gritos de aflição da cidade subiam ao céu. Citamos esses trechos para entender a sacralidade da Arca da Aliança, que sozinha bastava para se defender e só podia morar no meio do povo da Aliança. Depois destes fatos, a Arca da Aliança foi restituída ao povo da Aliança, mas infelizmente passou por um tempo de esquecimento, também por parte do povo de Israel, cujo coração continuava longe de Deus, e foi abandonada no território de Kiriat Jearim por muitos anos. Foi nos bosques desta cidade que muitos anos depois Davi a encontrou, quase que abandonada e esquecida. Aqui se pode entender a grandeza de Davi. Ele compreendeu a preciosidade da arca, entendeu sobretudo a preciosidade do relacionamento com Deus e dedicou a sua vida inteira, gastou todas as suas forças para trazer a arca em Jerusalém, coração do povo de Israel. Procurou todo o material para edificar um templo digno desta arca, desta presença de Deus no meio do seu povo. Davi trouxe solenemente esta arca com uma grande procissão de 15 quilômetros, dançando com todas as suas forças durante todo o percurso. Esta dança é símbolo do que Davi fez em toda a sua vida, símbolo do voto de zelo de que falamos no começo. Não entrarei na minha tenda, minha casa, nem subirei à minha cama em que repouso, não deixarei adormecer os meus olhos, nem cochilar em descanso minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor. Papa Bento XVI assim comenta esse acontecimento. Não poucos estudiosos pensam que este cântico tenha ressoado na celebração solene do transporte da Arca do Senhor, sinal da presença divina no meio do povo de Israel, em Jerusalém, a nova capital escolhida por Davi. Na narração deste acontecimento, do modo como nos é narrado pela Bíblia, lê-se que o rei Davi, cingindo a insígnia votiva de linho, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. O rei e todos os israelitas conduziram a arca do Senhor
com gritos de alegria e tocando trombetas. Com todas as suas forças, Davi trabalhou sem parar, sem dormir, para implantar a verdadeira religião no povo. Trabalhou preparando a construção do templo, preparando a liturgia, os salmos, que se tornaram a liturgia de todos os fiéis que vieram depois. Trazendo a Arca da Aliança em Jerusalém, Davi a colocou novamente no centro da vida do povo, no coração de cada fiel de Israel. Preparou com capricho zeloso a liturgia, como lemos em 1 Crônicas 25. Davi constituiu 288 cantores e músicos profissionais, divididos em 24 grupos, treinados no canto do Senhor, compondo e executando salmos, com harpas, símbalos, cítaras, trombetas sacerdotais. Continua Papa Bento XVI em outra ocasião. O Salmo 131 torna-se então uma celebração do Deus Emmanuel, que está com as suas criaturas, vive ao lado delas e as beneficia, sob a condição de que permaneçam unidas a Ele na verdade e na justiça. O centro espiritual desse hino já é a antecipação da proclamação de São João: "E o Verbo se fez carne e veio habitar conosco." Assim termina Papa Bento XVI, e muito ainda poderíamos falar sobre este salmo, que tanto nos estimula para fazer nós também esse voto do zelo. Não entrarei na minha tenda, minha casa, nem subirei à minha cama em que repouso, não deixarei adormecer os meus olhos, nem cochilarem em descanso minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor. O voto de não nos dar paz até que o reino de Deus não seja implantado no nosso meio, até que a vontade de Deus reine em nós e no meio de nós. Temos o ouro nas mãos, o imenso tesouro que vale mais do que qualquer outra riqueza da terra. O que estamos fazendo para defender a presença de Deus no nosso meio? Vamos meditar um pouco. Depois de ter refletido, enriquecidos pela reflexão que fizemos, vamos ler novamente a palavra que Deus hoje nos doa. Recordai-vos, ó Senhor, do rei Davi e de quanto vos foi ele dedicado, do juramento que o Senhor havia feito e do seu voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda, minha casa, nem subirei à minha cama em que repouso. Não deixarei adormecer os meus olhos, nem cochilar em descanso minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor, uma casa para o forte de Jacó. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre colocarei sobre o trono em teu lugar. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi.
Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos tocam e nos questionam. Vamos nesse momento escolher um propósito que nos ajude a viver com radicalidade o nosso zelo pelas coisas de Deus, gastando todas as nossas forças para que venha o reino de Deus. Vamos agora dedicar mais um minuto para refletir bem e pensar em como colocaremos em prática o propósito que Deus nos inspirou. Fala com Davi o teu voto de zelo pelas coisas do Senhor. Paz e alegria a todos. Venha o teu reino, Senhor. Paz e alegria a todos.
nada atrás do vento. Meus olhos estão em ti. Minha recompensa, meu porto seguro. Contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua, saudades, Yeshua, saudades. Eu não darei sono aos meus olhos até que os seus olhos encontrem um lugar. Eu não darei sono às minhas pálpebras até que eu seja este lugar. Eu não darei sono aos meus olhos até que os seus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Que eu não precise sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Que eu não precise sair, é só você ficar. Que eu não precise sair, é só você ficar. Que eu não precise sair, é só você ficar. Que eu não precise sair, é só você ficar. Que eu não precise sair, é só você ficar.